Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula e nas próximas, a gente vai falar dos julgados que estão disponibilizados no informativo 731 do STJ. Bora? Nesse recurso especial sobre direito processual civil, mais especificamente sobre processo coletivo, o STJ decidiu que a legitimidade ativa na ação civil pública das pessoas jurídicas da administração pública indireta depende da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado. Quando a gente vai lá no artigo 5º da Lei 7.347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, a gente tem os entes que têm legitimidade ativa para propor tanto a ação principal como a ação cautelar. São eles o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federados, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, as autarquias, as empresas públicas, fundações e as sociedades de economia mista, aquelas que compõem a administração pública indireta, e as associações, que, segundo o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, devem ser constituídas há pelo menos um ano, o que a doutrina chama de constituição ânua, e também devem incluir, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público, ao patrimônio social, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, grupos étnicos ou grupos religiosos e também a proteção ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Essa inclusão entre as finalidades institucionais que o artigo 5º pede para as associações é chamada de pertinência temática. A pertinência temática é a harmonia entre as finalidades institucionais da associação, a propositura da ação civil pública e o objetivo que vai ser tutelado nessa ação civil pública. Ou seja, uma associação de consumidores tem pertinência temática para tutelar direitos dos consumidores numa ação coletiva. Uma ação de médicos, por exemplo, não tem pertinência temática para tutelar direitos ao meio ambiente numa ação coletiva. Quando não existe pertinência temática, a ação civil pública ela é extinta sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa da parte. Acontece que quando a gente faz uma interpretação literal do artigo 5º, a gente percebe que a pertinência temática só diz respeito às associações. Com esse julgado, o STJ decidiu que os entes da administração pública indireta também precisam demonstrar pertinência temática. Com isso, se conclui que a legitimidade ativa na ação civil pública das pessoas jurídicas da administração pública indireta, as autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista devem demonstrar pertinência temática entre as suas finalidades institucionais e o interesse tutelado. Por hoje é isso. Tchau, tchau!